abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Glória a Deus. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor teu Deus. Há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, pregando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Graças e louvores sejam dados a todo momento. E diviníssimo sacramento. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas. Irmãos, que bom estarmos aqui nesse sábado de manhã, dedicado a Nossa Senhora, mesmo em tempo do Advento ou até quaresmal. A igreja sempre celebra a primeira parte do dia, sempre dedicamos à Virgem Mãe Maria. E hoje em especial, a gente está aqui no segundo dia do nosso tríduo, que nós estamos fazendo. Aliás, Deus abençoe você, que sempre está trazendo um pouco de alimentos para nós, uma cesta básica e alimentos para a gente poder dar um pouquinho mais, uma condição um pouquinho melhor para as famílias que nós assistimos. Nós assistimos aqui uma média de 150, às vezes 170 famílias que nós assistimos, inclusive hoje estamos tendo aí um encontro com as famílias também aí fora. Então Deus seja louvado na vida de vocês, que sempre nunca falte nada. Mas hoje na liturgia, olha aí, nós estamos no dia 19, né? Amanhã, dia 20, nós vamos estar celebrando, entrando na última semana do Advento, do Natal do nosso Senhor. Hoje, o Senhor nos contempla com esse evangelho, que ele é interessante porque, só um adendo, na época de Jesus, no templo, os sacerdotes não eram como nós, sacerdotes cristãos, né? Era completamente diferente dentro da época dos judeus, né? A prática judaica tinha o templo deles e era sorteado. O sacerdote era aquele que, dentro de um grupo, por exemplo, o grupo de Abias, onde Zacarias fazia parte, e era agraciado o homem justo, um sacerdote, que poderia estar indo no templo oferecer um incenso a Deus, e só poderia ir ele entrar no templo. O templo é sagrado. Então, enquanto isso, ele ia sozinho. Então ele estava muito feliz, porque não era uma prática rotineira que ele, Zacarias, fazia, não, era sorteado. Então isso poderia levar uma vida inteira para que um sacerdote judeu pudesse entrar no templo. Veja, no grupo dele, ele foi sorteado. Então, era um homem muito justo, junto com a sua esposa, a gente ouviu muito bem. Eles viviam plenamente os mandamentos do Senhor. E isso tem que ficar assim muito, muito enraizado na gente. Com todo respeito, não era qualquer pessoa. Eles eram seguidores fiéis a Deus. Então ele foi sorteado. Imagina a felicidade desse homem. Pois bem, no dia que Zacarias foi, sabendo que ele já tinha, para a época, uma idade já avançada, né? Para ser pai, e a esposa dele também. Os tempos hoje evoluíram muito. Hoje tem mulheres que até com 50 anos de idade ainda conseguem ficar grávidas. Minha prima mesmo de primeiro grau, foi mamãe com 46 para 47 já, né? Então assim, hoje nós temos uma tecnologia que uma mulher já de uma idade avançada, claro, com alguns limites, ainda consegue engravidar. Mas na época de Cristo, não, era impossível. Era uma mulher, tinha que ser ainda jovem para poder, com a graça de Deus, ter filhos, né? E uma mulher na época também dos judeus, que era considerada estéril, era considerado isso meio como uma maldição. Era motivo de a mulher ser discriminada, porque a mulher ela tinha que ter filhos. O sinônimo de ser mulher, principalmente no Antigo Testamento, era fertilidade, ser mãe. E mãe não de um filho, dois, que nem hoje a gente vive, né? Como mudou, né, gente? Hoje, vamos falar mais exatamente do nosso país, Brasil. Antigamente nós tínhamos uma média de 4, 5, 6, 7 ou mais filhos, dependendo da região do Brasil e também no mundo inteiro. Hoje não, hoje 1
né? Dois. Quando tem dois, você fala, nossa, quantos filhos você tem? Parabéns. Dois, né? Na época judaica, então, era muito comum ter vários filhos. Uma mulher que não podia ter filhos, na época lá atrás, era considerada uma mulher maldita, né? Entre aspas. É como uma mulher hemorrágica também, era discriminada. Por isso que Isabel vai dizer esse termo aqui, bem no finalzinho. Olha como ela estava feliz, porque ela engravidou, né? Naquele tempo que não tinha muito o que fazer, ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. A mulher que não podia ter filhos, naquela época, era humilhada. Então veja, eles estavam muito felizes, mas não vamos perder aqui o contexto. Aí nós vamos trazer agora para a nossa vida, para a sua, para a minha, a nossa vida como cristãos agora. Zacarias estava lá no templo, de repente ele teve realmente a presença do arcanjo Gabriel, que se apresenta: eu sou Gabriel, o anjo forte de Deus, o homem da boa notícia, o anjo da grande notícia. Então, ele que visitou também, ele que dá as notícias grandiosas na Sagrada Escritura, é o arcanjo Gabriel. Então ele foi levar essa notícia para ele. Mas, apesar de ser um homem de oração, lembra que o padre falou? Um homem fiel aos mandamentos do Senhor, João, ao ouvir, veja, não é fácil, ele teve uma visão, ele viu algo sobrenatural. Nós também, se algum de vocês já teve alguma visão sobrenatural, um sinal extraordinário, quantas vezes a gente questiona, né? Ele também, apesar de ele ter toda uma caminhada, ele duvidou quando o arcanjo disse para ele que a esposa dele, Isabel, já na idade avançada, estéril, comprovada pela medicina, não poderia ter filhos. Não é só pela idade avançada não, porque ela era estéril. Por isso que ela era humilhada como mulher. Iria ficar grávida. Veja, ele duvidou no coração dele. E aqui nos faz uma lembrança, uma memória rápida de vários personagens bíblicos, mas existe um que ele é um grande ícone da Sagrada Escritura, que depois de ter visto tantas maravilhas de Deus acontecendo na vida dele e na vida do povo, Moisés, antes de adentrar a terra prometida, chegou lá, mas ele não entrou para ver, não viveu lá dentro, não morou. Por quê? E Deus foi bem claro para ele: ele não iria conhecer a terra prometida, porque ele duvidou. Em que momento ele duvidou? Ele duvidou naquele episódio que o povo estava com muita sede no deserto, em pleno deserto. Imagina a cena, né? Não tinha água, mas Moisés já era um homem experiente, viu as maravilhas, sabe que Deus é o Deus que nunca deixa ninguém na mão. Ele, ouvindo o murmúrio do povo, vai ter um momento diante da tenda com Deus, fala para Deus e Deus responde para ele, como um anjo hoje está falando também com Zacarias. Olha, Moisés, pega o seu cajado, está vendo aquela pedra lá no deserto, pertinho do povo, fora da tenda? Sim, encoste o cajado e daquela rocha sairá água, no qual vou sustentar a sede de todo o povo. Pois é, Moisés duvidou disso, porque quando ele coloca o cajado lá, ele coloca uma vez, ele duvidou que daquela rochinha poderia sair água. Será que daquele ventre estéril pode vir uma vida? Olha só, faz a comparação. Será que o Deus do impossível pode mesmo mudar a vida de um homem, de uma mulher, de um casal, de alguém que está gravemente enfermo, está à beira da morte, que está tendo problemas gravíssimos do vício, ou da cocaína, ou da droga, seja ela qual for, na tua casa, da vida financeira, de ver um país melhor? Será que Deus é impossível para isso? Então a mesma coisa.
Moisés duvidou, por isso não entrou. Zacarias duvidou, na hora ele ficou mudo. Mas o arcanjo falou: você só vai voltar a falar quando você ver a maravilha de Deus, porque você duvidou. Irmãos, e você? Você também duvida da graça de Deus? Eu vou ousar dizer, como um pai espiritual, talvez eu tenha idade de ser filho de alguns aqui, mas eu falo como padre, na maioria das vezes você duvida. E por que duvida? O que obviamente vai acontecer dentro do teu catolicismo? Nada. Nada. É sem graça. Fica uma vida monótona. Viver um catolicismo sem uma fé convicta perde o sentido todinho. Perde para mim, perde para os padres, perde para os bispos, perde para todos nós. Se a gente duvidar, a nossa fé, ela se evapora. Temos a fé, temos. Lembra que todos nós temos a fé pelo batismo. Só que nós também duvidamos. Mas veja, Zacarias era um homem de oração, hein? Claro que muitas vezes, eu falei, inclusive essa semana eu disse aqui, muitas vezes, e eu conheço também, não é julgamento, é um diagnóstico testemunhado. Pessoas que rezam todos os dias, pessoas que têm o hábito de rezar ou o terço ou o rosário, hein? Da Virgem Mãe, todo dia. Vem sempre nas missas, não aqui somente, às vezes mora em outro lugar, vai numa outra igreja, todo dia comunga Jesus. Vira e mexe, sabe que tem confissão, está lá confessando. Mas a vida daquela pessoa não muda nunca. Não muda nunca. Você fala, mas espera aí, ela não reza? Reza. Mas como que ela reza? Aí é que está. É uma fé duvidosa. É uma fé que põe em dúvida. Veja, não é que a fé que recebeu é uma fé duvidosa. Não, a fé é fé. Recebeu um dom. Mas estas pessoas, nós, duvidamos. Eu sempre gosto de afirmar isso. Se Jesus declarou, porque todo mundo ficava impressionado com ele, né? Os milagres, as graças, a palavra dele. Até um grito de uma mulher no meio daquela multidão disse: benditos são os seios que te amamentaram. Admiração por ele. Depois, num outro episódio, Jesus vai dizer: quem crê em mim, e aí entra essa fé convicta, fará obras maiores do que eu fiz. Gente do céu, isso é forte demais. Agora, se isso fosse mentira, ele não diria. Se você, eu, nós, não estivéssemos dentro dessa possibilidade, ele não diria. Não diria. Veja, é diferente de alguém falar assim, ó, você sabia, para nós aqui, para o nosso mundo, fora da fé, você sabia que você pode ficar milionário se você jogar por esses dias, apostar na cena que fala, né? Telecena, Mega Sena. Você vê que nem eu presto atenção nessas porcarias. Para mim, eu estou na Loteria Federal ainda. Lembra essas coisas todas? Tem ainda? Pois é. Você sabia que você tem a possibilidade de ganhar? Você fala, no meio de 180 milhões de ação no Brasil de pessoas, eu tenho. Mas eu estou entre 180 milhões que pode ganhar na Mega Sena. Para! Eu não vou ganhar nunca. Até aí é diferente. Eu creio que realmente você deve duvidar. Eu sei que você deve duvidar. Eu também. Falei, eu ganhar? Aí é a sorte do mundo. Deus não está falando isso. Deus não está falando assim. Sabia que no mundo inteiro onde existem seres humanos, você poderá, fazer obras maiores do que eu fiz? Imagina, eu sou um pecador. Tem que ser um santinho que nem fulano, uma santa que nem ciclano. Não, com Deus Veja, o discurso de Deus é o discurso no Espírito Santo.
O que ele está dizendo? Quem crê? Quem é todos? Todos dessa casa. Você. Quando? Hoje. Se crê em mim, fará obras maiores do que eu fiz. Só que, minha gente, nós também somos aqueles que duvidam. Talvez a grande orientação espiritual é: o que nos leva a duvidar? Porque a palavra de Deus é clara. Deus ele não sabe o que é falhar. E se ele disse, é palavra que cura e salva. Então, o porquê que você, eu, não alcançamos êxitos espirituais maiores? Alguma coisa está atrapalhando a gente. E a gente sabe o que é, né? Nós não vamos ficar gastando nem muito tempo aqui. Nós sabemos que é a maneira como o mundo serve as iguarias dele para nós. E a gente gasta a maior parte da nossa vida debruçado nestas iguarias que o mundo oferece, chamadas vaidades daquilo que passa, que São Tomás de Aquino nos ensinou tão bem, para quem leu um pouquinho as obras de São Tomás, quando ele diz: tudo é vaidade, tudo. Por quê? Porque Jesus falou isso antes de São Tomás. Tudo passará, não ficará pedra sobre pedra. Ou as traças corroem, ou a ferrugem destrói. O que ele está querendo dizer? É vaidade. Não vos preocupeis com as coisas que passam, busque as coisas que jamais passarão. Veja, é a comida de Deus. Só que, pelo fato do livre-arbítrio, cada ser humano tem o livre-arbítrio de escolha. Essa foi uma das máximas de Deus. Deixou para uma jovem mulher decidir o que ela quer. A quem você quer servir? Veja, está lá no livro de Josué, onde Josué disse, no Antigo Testamento: eu e a minha casa, eu e aqueles que estão comigo, nós serviremos e servimos o Senhor. Pronto. Veja, olha o livre-arbítrio, ele já respondeu: no meu livre-arbítrio, eu decidi por Cristo Jesus. E o Senhor deu. Não, eu quero viver aqui fazendo bem, não vou matar ninguém, eu procuro pagar as minhas contas tal, mas eu quero curtir demais a minha vida. Tá bem, então você tem o livre-arbítrio. Deus vai deixar de amar você por causa disso? Deus não sabe deixar de amar, porque Deus é o próprio amor. Agora, a vida é feita de decisões, e toda decisão tem a sua consequência. Toda. Se eu decidir viver a minha vida por mim mesmo, do meu jeito, conforme o mundo vai confeccionando, eu falo: eu quero viver boa parte das coisas do mundo que eu acho mó legal, e é assim que eu quero viver. Muito bem. Vai chegar um dia que o teu tempo acabará e virá as consequências da sua escolha. Se você escolhe um caminho do Senhor, claro que você também vai encontrar grandes dificuldades, mas o resultado será diferente do resultado de quem não escolheu Deus. Completamente. Então, a tua vida e a minha é feita de decisões. E se você acha que você vai viver amanhã, é onde você busca em Deus. Se você não busca em Deus, você vai ter certeza em você que amanhã é certo na tua vida. Agora, para quem tem Deus no coração, eu não sei se amanhã teremos o dia amanhecendo, com esse sol bonito, se o dia 20 virá na minha vida. Eu não sei. Por que eu não sei? Porque a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Deus, Ele dá vida, Ele pode tirar. E se Ele tirar, e quem crê nele, jamais morrerá. Veja, o Senhor está dando uma nova dimensão do que é a vida. Não é a vida do mundo aí não, gente. É outra. Lembra? Eu sou para a vida eterna. Eu sou para o eterno. Eu nasci para a eternidade. Eu não nasci para ser brasileiro. Eu vivo no Brasil, tenho toda os meus números de identidade, o número de inscrição
como brasileiro, mas eu não sou brasileiro, eu sou do eterno. Veja a diferença. Por isso que eu não fico triste. Nosso país, nossa, ele é tão lindo na sua natureza, mas é horrível na sua vida política. Que vergonha. Eu não tenho vergonha, não. Eu fico triste, mas vergonha não. Por quê? Porque eu não sou brasileiro. Eu não sou para viver o Brasil eternamente. Eu não sou para ser um brasileiro eternamente. Não. Eu nasci, eu sou eterno. Eu sou para Deus. Eu sou um passante no Brasil. Outros são um passante nos Estados Unidos. Outros são um passante no país da Europa. Nós somos passantes, irmãos. Agora, e o mundo? E o mundo? E para o mundo? Ah, para o mundo, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu nasci, né, para ser brasileiro. Não. Deus permitiu que eu passasse por esta terra colonizada por pessoas cristãs católicas. Não vamos esquecer disso não, viu? Você sabe que quem descobriu o Brasil, nas suas primeiras caravanas, quando chegou lá no Nordeste brasileiro, qual foi o primeiro ato espiritual que aconteceu? Mesmo tendo os indígenas, tudo ali nas dimensões, o primeiro ato religioso nesta terra foi uma Santa Missa. Deus quis que a nossa geração vivesse aqui no Brasil, passando por aqui, mas eu sou do eterno. Então, irmãos, nesse segundo dia, nesse tríduo que nós estamos vivendo, o Senhor nos coloca: por que duvidastes? Porque duvidastes, a graça não aconteceu na tua vida. Não que Deus não desistiu. Lembra ontem, o padre fala assim: todos os dias Deus manda a graça na nossa vida. Paulo fala isso nas suas cartas. Todos os dias. Se você viver amanhã certamente a graça de Deus virá de novo na sua vida. Para quê? Para te agraciar plenamente. Aí Paulo, por que Paulo chega a dizer: não deixe que a graça de Deus passe na sua vida? Por quê? É quando eu duvido. É quando eu, apesar de ser católico, apesar de estar participando de um tríduo como esse, por exemplo, se fosse há uns 35 anos atrás, aqui em São Paulo, mesmo aqui em São Paulo, e nós falássemos: nós íamos fazer um tríduo, era um dos dias que mais lotava o templo da igreja. Uma novena com missa, um tríduo com missa. Veja, perdeu-se o sentido da liturgia da nossa. O povo católico nem sabe mais, a grande maioria não sabe o sentido da liturgia da igreja. Não sabe. Ah, padre, porque realmente está faltando uma boa catequese? Pode ser, mas nem sempre é assim. Existem, muitas comunidades de vida espalhadas por esse país católico ainda, tá? Que fazem uma catequese de quebrar o queixo, fala, né? De cair o queixo. Estuda a história da igreja, explica muito bem os sacramentos, ensina muito bem. Claro que tem. Tem as comunidades falhas, mas tem padres, são exímios catequistas. O primeiro catequista é o padre. Você sabe que a catequese é feita pelo sacerdote. Aí ele pede ajuda para as pessoas, né? Um catequista, uma catequista, um monitor de crisma, é para ajudar o padre é o catequista. Então existem boas catequeses espalhadas pelo Brasil, mas, por exemplo, muitos não sabem o porquê que a missa tem todo o rito de levantar, de ajoelhar, por que tem um ato penitencial, o que no ato penitencial se perdoa, são todos os pecados. Muitos católicos não sabem. Católicos, muitos não sabem. Porque canta-se o glória. Qual é a primeira parte da missa? Qual é a segunda parte da missa? Qual dos 7 sacramentos é o central, é aquele que é o centro de tudo?
Você vai fazer uma pergunta, o católico não sabe. Falha de catequistas? Nós, sim. Mas também por causa do mundo moderno, onde a gente está se gastando com ele. Ontem nós tivemos aqui no primeiro dia, foi muito bonito. Eu vi muita gente aqui, não lota porque não pode lotar, mas estava aqui o grupo Rosa de Saron, né? E aí eu fiquei um pouquinho no começo, mas disseram que foi muito lindo. Vieram pessoas de fora prestigiar. Eles são sinônimos de uma evangelização moderna e para os jovens. E aqui, culpa nossa, culpa minha também. Isso aí eu não tiro não, porque eu sei tudo que eu falo aqui, principalmente quando está sendo hoje, todo mundo assiste, daqui a pouco já sai aquela, né? Um dispara para o outro, olha o que o padre falou, aí fica todo mundo chateado, mas precisa ficar, eu mesmo sou culpado. Nós já tivemos grandes trabalhos de jovens aqui. Ontem, penso eu não quero pecar, que desta igreja, nenhum jovem esteve aqui, vieram gente tudo de fora. E foi anunciado, ó, Rosa de Saron. Culpa de quem? Minha. Por quê? Porque se eu tivesse dado atenção maior para um trabalho de continuidade com os jovens, os nossos jovens estariam não só na noite de ontem, mas num trido como esse, nas missas dominicais, com faculdade ou sem faculdade, com pandemia ou sem pandemia. Porque hoje é fácil você fazer, que nem nós vamos fazer uma campa dentro, em março para o jovem. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, em nome de Jesus. Mas isso não é o que me empolga. O que vai me chamar a atenção é a palavra trabalho de continuidade com esses jovens. Com os casais, com os homens, não fizeram lá o encontro com os homens? Foi uma bênção. Os homens saíram daqui chorando, querendo Deus. Agora, foi impactante. Veja, o que é impactante é show. Um show do Elvis Presley em 1970 lá em Las Vegas foi impactante, que marcou a história, o Elvis voltando para os palcos. Legal, parabéns, e foi lindo mesmo. E eu sou fã dele. Agora, isso é show. Evangelização é, naquele dia, acontecer um evento para as mulheres aqui na Santíssima Trindade, ou na tua igreja. Opa! Que dia? Foi lá em fevereiro de 2017. As mulheres leoas, saíram daqui arranhando elas mesmas, para que Jesus fosse o grande leão da vida delas. Muito bem. O trabalho de continuidade é a palavra evangelização. Não é o evento em si. A Canção Nova faz grandes acampamentos. A pessoa vai lá, tem um encontro com Cristo, maravilhoso, glória a Deus. Aí sai de lá, volta para a sua cidade, um vai para o interior, outro vai para Minas, outro volta para o Rio de Janeiro, outro vai lá para o Nordeste, outro vai para o Piauí, não é? Outro vem para São Paulo. E se não tiver uma continuidade? Muitos já não estão nem mais na igreja católica, eu conheço. Chorou, teve um encontro, aí disse, agora eu tive um encontro. Mas se não tiver uma continuidade, nós também vamos negar Jesus. Então, irmãos, que nós possamos nesta Santa Missa pensar, eu também sou falho. Porque é fácil julgar, né? Aquele padre poderia fazer isso. Por isso que muita gente se perdeu, né? Aqui na Santíssima nós somos muito privilegiados, viu, irmãos? Eu não posso reclamar não. Porque eu estou 11 anos aqui na Santíssima Trindade. Eu vi e vejo grandes graças acontecerem. Mas também vi muitas pessoas chegarem e ir embora. Muitas. E pessoas maravilhosas passaram por aqui. E a culpa foi minha, de muitos que passaram. Boa parte de culpa foi minha. Por que, padre? O senhor é bravo? Não, não sou bravo não. Eu sou bravo para falar aqui em cima, com a palavra de Deus. É porque
Talvez eu não dei um trabalho de continuidade, de atenção, de tempo para essas pessoas, para catequizar essas pessoas, que eu chamei e falei: olha, você pode me ajudar nisso, você pode me ajudar naquela área. Então eu falhei. Aí o que acontece? Por causa da minha correria, onde eu me coloquei como sempre os motivos de eu não fazer tantos encontros, essas pessoas começaram a ter suas dificuldades. Aí vinham me procurar, não encontrava, ok? Aí começaram a ter dificuldades entre si aqui dentro. E muitas vezes o fogo já estava aceso, não é? E me cobravam muito: o senhor tem que fazer alguma coisa. E muitas vezes eu não pude ir ali, acudir, jogar uma água fria sobre aquele fogo, e aquelas pessoas saíram lá muito bravas comigo. Me amaram no primeiro momento e saíram bravas no segundo momento. Culpa também minha. Então, irmãos, ser católico, eu estou dando exemplos meus para que as pessoas nunca falem: e o Padre Marcos, ele só sabe daquela chicotada, mas ele parece... Não, eu sou falho também. Como a pandemia, nessa época que a gente se retirou, como me fez um retiro pessoal na minha vida, quanto eu repensei o meu ministério como padre, não como dúvida, mas naquilo que eu realmente duvidei, naquilo que eu não fiz como sacerdote pároco. Eu não sou cantor, eu não sou um padre apresentador da Rede Vida, eu sou padre da Igreja Católica Apostólica Romana, que a Rede Vida sabe muito bem disso. Eu já deixei isso bem claro para o Neto, que é o dono da Rede Vida, já deixei claro na rádio, que é a Fundação Metropolitana de São Paulo. Eu não me fiz padre para ser um comunicador da rádio, eu não me fiz padre para ser um apresentador da Rede Vida, por mais que muita gente fale aí tanta besteira. Mas o senhor se diverte, o senhor quer aparecer, beleza, pode falar o que quiser, porque Deus deu o livre-arbítrio para todo mundo pensar o que quer. Mas eu sou padre para a Igreja Católica Apostólica aqui de São Paulo. Foi para isso que Deus me fez padre. Agora, o meu ministério, ele pode alongar como um apresentador, pode também alongar como alguém que está na rádio, mas eu sou um padre. E como católicos, você que é casado, você está servindo o reino de Deus como casado. Você não vive para o teu matrimônio, você vive para Cristo. O teu matrimônio é um testemunho, é um braço estendido, é uma extensão do teu sim a Deus. É uma extensão. Veja, você já decidiu por Cristo. O teu grande amor é Cristo, não é o teu marido. O teu marido é uma pessoa com quem você se apaixonou, por quem você teve um afeto por ele, por quem ele é teu companheiro. Ele é pai dos teus filhos, ele é o teu companheiro de fé, mas ele não é o teu grande amor. O teu grande amor deveria ser Jesus. E assim é para todos nós. O médico, o advogado, o dono de uma empresa. Eu não nasci para ser dono da empresa, eu nasci para ser de Cristo. Gente, o dia que nós entrarmos verdadeiramente nessa entoada do Espírito Santo, curas vão acontecer, para que a gente faça uma continuidade de trabalho, uma continuidade aqui na Santíssima Trindade, em todos os setores pastorais. Uma continuidade significa: eu sou para a eternidade, eu não sou para fazer de vez em quando isso. Então, irmãos, nós estamos exatamente nesse tempo hoje, reparando Zacarias que duvidou de Deus, e a graça que vem todo dia, ela poderá mais uma vez não se manifestar na sua vida, porque nós realmente não nos entregamos para Deus. Que esse segundo dia do tríduo, pela graça de Deus e pela intercessão da Mãe Maria, que nós possamos vigiar, pensar muito, cada dia. E olha, gente, eu tenho aqui uma impressão, termino aqui a minha homilia, é uma impressão, não é profecia, não ouvi ninguém dizer, eu só estou fazendo a leitura do que eu estou vendo aqui em São Paulo. Eu acho
E aí vai vir um grande desafio, de novo. Que quando passar o Natal, que é semana que vem, hein? Já, sexta-feira que vem. Tá? Depois, na outra sexta-feira, o Ano Novo. Passou o Ano Novo, a partir do dia 1º ou dia 2 de janeiro. Para mim, se a gente estiver vivo, nós vamos ver isso. Vai vir aí uma determinação governamental, sei lá de onde, pedindo que as igrejas novamente fechem as portas. Eu tenho essa impressão. Não ouvi ninguém falar, não conversei com um colega padre, não vi nada na internet, nada. É apenas uma impressão que eu estou tendo. Por quê? Porque o alto índice de morte de Covid está monstruoso no Brasil. Em São Paulo está batendo recordes. Recordes. Muito mais do que foi junho, maio, junho, julho. Muito mais. Alguns não morrem, muitos estão morrendo. Os hospitais estão entupidos. Não é brincadeira. E não é para ter medo, não. É para confiar. Só que vai vir uma ordem. Eu creio, eu acho. Se não vir, vamos ver o que vai acontecer. Mas se vir, nós vamos voltar de novo. Fecha as portas da igreja. Aí nós vamos ter que fazer missa tudo assim só. Só em quem está em casa. Aí vai vir um grande desafio. Sabe qual que é o desafio? Muita gente hoje acostumou ficar em casa celebrando missa assim, ó. E quando, com a graça de Deus, a vacina chegar, será mesmo que o povo vai voltar para a igreja? Que se acostumou a assistir, entre aspas, pelo seu computador, pelo seu celular. Muitos dos meus aqui não vêm mais. Porque foram para outra igreja? Não. Porque não querem mais sair de casa. Então, nós temos um grande desafio. E nesse tríduo, eu estou pedindo essa graça de Deus. Ousadia. Quem der a sua vida pelo reino, esse será salvo. E a gente está vendo um encolhimento de um catolicismo, desculpa a palavra, de muita covardia. E aqui eu lembro do meu querido saudoso padre Alex, peruano, foi meu grande orientador. Deus já o levou. Eu estava lá naquelas minhas dúvidas de vida, não tinha coragem de tomar nenhuma decisão na minha vida. E um belo dia, tantas vezes que eu ia lá, falava a mesma conversa para ele. Ele sempre foi muito paciente comigo. Naquele dia, o diabetes dele estava muito alto. Ele estava muito nervoso. Eu percebi que ele não estava bem, porque ele ficava fazendo as minhas lástimas e a minha confissão, e ele só arrumava o óculos dele assim, e fazia assim. Daqui a pouco, ele perdeu a classe. Pegou a mão dele, tinha uma mesinha, ele quase quebrou a mesinha. Ele bateu. Pá! Covarde! Só falou isso para mim. Eu fiquei paralisado assim, ó. Foi um tapa na minha cara, sem dar tapa. Covarde! O olhar dele foi o olhar de Cristo. Quando levantou daquela barca e disse: homens de fé apequenada, eu comecei a chorar e fui andando para trás. Parecia uma menininha, e eu sempre homem, né? E foi embora chorar. Mas aquilo ali para mim foi uma cura, porque eu estava eternamente, não sei o que eu vou fazer. Cristo gritando na nossa vida: eu te dei um Espírito Santo, não de covarde. Farás coisas maiores do que eu fiz. Por que não faz? Olha quanta depressão entrou na tua casa aí, menina. Olha quanta esquizofrenia no meio da juventude de hoje. Os nossos jovens, na sua grande massa, estão esquizofrênicos, bipolares.
cheio de psicoses na cabeça. Por quê? Covardes, começando pelos pais, que não catequizam mais os filhos, são os primeiros que serão cobrados pela palavra do nosso Deus. Os pais que não têm a coragem de assumir o cristianismo dentro de casa, dá tudo que o mundo oferece, só porcaria para os filhos, e diz que ama. Não se ama dando coisas. O verdadeiro amor é dando o Espírito Santo, que é o amor de Cristo, na vida do menino e da menina. Então, irmãos, nós estamos agora recebendo o grito de Deus. Se o mundo, na sua história, está mal, culpa sua. Somente os santos vão sobreviver a essa catástrofe que está acontecendo no mundo, e virá coisa pior. Agora é profecia. Se está achando que o Covid é coisa que acabou o mundo, isso aí é refresquinho ainda. Católicos, ou nós voltamos para Cristo, ou então pode já buscar tua covinha por aí. Não é covinha não, é cova mesmo, que eu vou jogar no meio da terra por aí. Não é brincadeira. E está aí o desafio para nós, padres, catequistas e todos aqueles que o padre chamou. Viver mais ou menos nos tempos de hoje não vale para nada. Acabou aquela épocazinha que a gente ficava dentro da igreja só ouvindo fofoquinha de um, tô chateadinho com o outro, tô tristinho com o outro. Isso aí passou. Quem gastar tempo falando eu estou ciumadinho com esse, porque esse pode eu não posso, quem pensar nisso já ficou para trás. Nós estamos num tempo urgente, nós estamos num tempo de buscar o atraso da nossa vida. Os jovens, que é o futuro da igreja. E ainda, vou dizer mais, o grande desafio é recristianizar o povo católico, que está perdendo a sua essência, se vendendo para o mundo pagão. Ai, se eu encontrasse um pai falando assim para o filho. Claro que o pai tem que falar de Cristo com amor, mas ser firme. Porque uma criança, ela depende do papai e da mamãe. E se um pai dá a vida de Cristo para o filho, deu tudo. Tudo. Pode morar no barraquinho. Se Jesus apareceu no meio de uma manjedoura e veio mostrar que não precisa ter uma mansão para dizer amor. O grande amor é quando um pai e uma mãe já vai celebrando a vida em Cristo para os teus filhos. Aceita tudo o que te acontece. Está entendendo, minha senhora? Aceita tudo o que te acontecer. Só assim aprenderás a viver a graça de Cristo. Não murmures não. Se a tua vida é passar por meio de espinhos, passe com Cristo. Ai, se você não passar com Cristo. Ai, se a sua vida é sinônimo de obstáculos, passe com Cristo. Não duvides. Pronto, falei bastante. Mas que seja isso em tudo para a honra e glória do nosso Deus. Como nós precisamos de umas puxadas de orelha forte na alma. Como? Desculpa, mas eu tenho que sempre falar isso. Tira do seu coração um Jesus bonzinho. Jesus é justo,
é compassivo, é generoso, é misericordioso. Mas Jesus fala forte. Vocês estão achando que na Bíblia, quando ele levantava da barca e falava assim: homens de pouca fé, ô fé apequenada que você tem, Pedro. Pedro, afasta-se de mim, porque tu não pensas como Deus. Você acha que Jesus falava assim? Ah, mas ele é Deus, ele vai falar sereno. Eu imaginava ele que nem o Padre Alex, os olhos dele fechando, porque ele é humano também, e dizendo de uma maneira forte: afasta-te de mim, Satanás. E a pessoa já ia até para trás. É assim que Jesus fazia. Você está romantizando demais o teu catolicismo. Viva ele na prática. Que Nossa Senhora interceda por todos nós, nesse dia que antecede o Natal que vem se aproximando do Senhor. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das das promessas promessas de Cristo. Amém. Cantemos o nosso ofertório, irmãos.